Boa tarde! E aí, como é que vocês estão? Ó, Oh, porque você tá vendo o remote lá, eu vi a música, hein? tá com um delayzinho aqui. Muito bom, Cara, eu piro nessa música, é muito legal, cara. E ela, muito boa. ela enseja aí, porque hoje não, ontem, dia 2 de junho, fez 14 anos que a gente perdeu o Bo Diddley, que é um músico de blues espetacular também. Muito bom, muito legal. Tarde fria aqui em São Paulo, estou aqui na biblioteca aquecida. Vamos começar aqui as homenagens a todos os que contribuíram para a história da música e da tecnologia. Não esqueçam de dar o like aqui, entrar no canal, se inscrever no canal do YouTube, compartilhar com os colegas que gostam de música, tecnologia e tudo isso cruzado um pouco mais. E vamos começar com uma nota rápida aqui, novamente sobre Christopher Lee. A gente não cansa de falar de Christopher Lee, né? Que fez aniversário, se eu não me engano, foi semana passada, né? Que o Chiesa comentou. A magnitude desse ser humano. É. Ele, inclusive, tínhamos esquecido de falar que ele atuou até no Star Wars também. A semana passada a gente falou do Star Wars com o, o Peter Cushing, né? Fazendo o Isso. comandante lá da Estrela da Morte. E o Count Dooku era o Christopher Lee, amigo dele, de longa data. Mas tem uma história engraçada, rápida, sobre o Christopher Lee, que ele fez, né, como vocês já sabem, O Senhor dos Anéis. Ele era o mago branco Saruman, e que ele, bom, vocês sabem que O Senhor dos Anéis é de Tolkien, a história de Tolkien, que eu acho que o Francisco está aí na audiência, ele leu, se eu não me engano, todos os livros ali do Senhor dos Anéis, ele confirma aí no chat se é isso mesmo, se eu me recordo, e Tolkien que escreveu a história. E ele é o único ator da série O Senhor dos Anéis que conheceu pessoalmente o autor Tolkien. Tolkien que faleceu já há um tempinho, deixa eu colocar aqui na tela aqui, faleceu em 1973, e quando Christopher Lee era mais novo, ele estava com uns amigos num pub lá em Oxford, e aí ele conheceu Tolkien, que entrou ali. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Num pub, esse pub que fica em Oxford, The Eagle and Child. Eles estavam lá e tinham uns autores que se encontravam sempre lá. Tolkien à esquerda e C.S. Lewis também se encontrava sempre com Tolkien nesse pub. C.S. Lewis, ele escreveu, entre outras coisas, a Nárnia, né? Esqueci o nome inteiro lá de Nárnia. Os Contos de Nárnia. Então eles se encontravam lá e Christopher Lee foi o único que trabalhou nos filmes que conheceu pessoalmente Tolkien. Essa é a notinha rápida que eu tenho hoje para vocês. Christopher Lee, que legal. E hoje, dia 3 de junho, né, também se comemora o Dia Mundial da Bicicleta. Né? Bacana. Isso daí é um dia que foi criado para enfatizar a importância da bicicleta como meio de transporte, para valorizar a segurança no trânsito, como diversão, como equipamento para se exercitar. Então, é mais do que justo a gente ter aí uma homenagem ao Dia da Bicicleta. Cara, eu vou falar uma coisa, a gente está aqui começo de junho, e junho, todo mundo sabe, a gente tem aí as tais das festas juninas, né? Então vai ser um mês aí recheado de quermesses, de festas, de arraial, de quadrilha, vai ser um mês que todo mundo curte, né? As músicas, todo mundo se veste a caráter, todo mundo vai pular fogueira, vai tomar quentão. E vou falar um pouquinho da história, da origem das festas juninas, né? Isso daí, que legal. De acordo com os historiadores, as festas juninas elas estão diretamente relacionadas com festividades pagãs que eram realizadas durante a Idade Antiga, né? Já vem de antes de Cristo isso, né? E eles tinham um significado de exaltar ali a passagem da primavera para o verão no hemisfério norte, que é o momento chamado de solstício do verão, que acontece ali
por volta do dia 21, 22 de junho, né? Período em que os dias ficam mais longos com relação a determinado hemisfério, né? E essas festas eram realizadas como uma forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita, né? O contraponto das festividades de junho, né, seria as festividades que acontecem 6 meses depois no Natal, que é no solstício do inverno, né? Então, também antes de ter a celebração do Natal, também existiam essas festividades que eram da passagem da estação, aí no caso do outono para o verão, né? E era no Natal a festividade ela era no solstício do inverno, né? Ela era um agradecimento ao Deus Sol, em latim chamado Natalis Invicti Solis. A festividade ela foi ressignificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. O mesmo aconteceu nas festividades de junho, a partir do momento que o cristianismo se consolidou como uma religião principal ali no continente europeu, eles começaram a associar santos católicos em datas específicas. E no próprio evangelho ali de São Lucas, ele cita que São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, né? Então a igreja homenageia o São João Batista na véspera do nascimento de São João, que é dia 24 de junho, é o dia de São João, 6 meses antes de Jesus, né? A origem das festas juninas, né, do nome das festas juninas, na verdade, ela tem 2 hipóteses. Ela pode vir de festa junina, porque é em junho que ela acontece, ou de festa joanina, que é a festa, inicialmente, foi caracterizada como a festa de São João, nessa passagem aí, por volta do dia 24 de... Por volta não, no dia 24 de junho. Né? Santo Antônio é homenageado no dia 13, São Pedro no dia 29. Né? Então, falar um pouquinho aqui da parte que mexe com música nas festividades juninas. Né? As festas juninas elas são bastante importantes aí no norte da Europa, principalmente nos países nórdicos, ali Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia. E essas datas aí variam entre o dia 19 e 25 de junho, dependendo do país, né? Mas o intuito é esse. Também ocorre em grande escala em Irlanda, Reino Unido, França, Itália, Malta, Portugal, Espanha e Ucrânia, e alguns outros locais mais pontuais na Europa e em outros países como Canadá, Estados Unidos, Porto Rico, Brasil e Austrália. Essa imagem que você colocou na tela, ela é uma imagem que ela foi uma pintura feita por Nicolau Astrup em 1912. Ela é uma imagem da ilustra celebração na Noruega da festa de São João, usando a fogueira de São João, né? As fogueiras fazem parte dessa tradição junina. No Brasil, os festejos tiveram início a partir do século XVI, quando essas tradições que eram bem populares na Península Ibérica e Portugal foram trazidas para cá pelos portugueses, e dentro do processo de colonização, quando surgiram as primeiras escolas jesuítas, né? Essa comemoração, em sua origem, tinha um cunho somente religioso, né? E hoje ela é uma festividade popular que é comemorada por cristãos e ateus, e a evolução dessa festa aqui no Brasil fez com que se associassem símbolos rústicos tradicionais dos moradores de zonas rurais. Então, o chapéu caipira, toda a indumentária, as comidas típicas, o milho, né, a cachaça, o quentão. Então, essas coisas a gente foi incorporando na cultura, né? A gente tem dados históricos aqui de uma obra escrita pelo Frei Vicente Salvador em 1603, que relatou que os índios eram muito amigos das novidades. Então, eles gostavam muito do dia de São João por causa das fogueiras e das capelas, né? E a tradição de soltar balões também, que também vem da Europa, isso, né? Essas festividades de junho foram as primeiras festividades brasileiras a contar com um repertório musical próprio, né? E a gente começa a ter gravações disso
Na verdade, em 1837, a gente já tem publicações em jornais, né? A gente não tinha gravações ainda, mas a gente começa a ter publicações em jornais de várias cantigas juninas e letras, né? E no século XX, que a música popular brasileira atravessava por um processo transitório e modernizador, de adaptação cultural ali, que começaram a criar uma série de ritmos, entre eles o samba, o frevo, o xote, o chachado, o baião, rastapé, o forró, e tudo isso foi sendo foi sendo mixado. A gente vinha com essa fusão de ritmos, né? O samba, ele resultou de uma fusão de melodia e harmonia europeia com a rítmica afro-brasileira, e a marchinha, que é a coisa mais peculiar ali da festa junina, ela descende da polca marcha, que incorporou as características das marchas portuguesas com ritmos americanos. Tá? Então a gente vai ter ali a primeira canção que foi gravada mesmo e dedicada aos eventos juninos é o Caicai Balão, que é da autoria do baiano Assis Valente, gravada em 22 de maio de 1933 pelo Francisco Alves e Aurora Miranda, a irmã de Carmen Miranda. A mesma Carmen Miranda gravou no mesmo ano com Lamartine Babo, Chegou a Hora da Fogueira e Briguei com São João, né? E a gente vai ter depois uma série de músicas que aparecem, como Matrimônio, Matrimônio, Antônio, Pedro e João, Sanfoneiro Só Tocava Isso, né? Capelinha de Melão e as outras músicas que a gente tanto gosta aí das festas juninas. Para encerrar esse tópico aí, alguns nomes que eram associados aí nas gravações de músicas juninas, né, que são um pouco mais contemporâneos, é o Mário Zan, um sanfoneiro paulista que gravou Festa na Roça, Tonico e Tinoco, que compôs Moreninha Linda, e o Gilberto Gil, que ele regravou uma música do Targino Gondim, que é Esperando na Janela. Dorival Dantas também com Você Não Vale Nada, e o Ney Matogrosso gravou O Homem com H, né? Hoje, algumas cidades ainda promovem concursos de música junina, como São Luís do Paraitinga, aqui na serra entre São Paulo ali e Ubatuba, e Cachoeira, na Bahia, com o Festival de Música Junina. Essa é a origem. Muito bom. É engraçado que a origem vem de deuses e comemorações bem antigas, e aí a questão da cultura e música, você vê que já é de 100 anos para cá, né? Essa cultura é uma mistura de coisas antigas e coisas meio novas, né? A gente junta tudo. Legal o gancho que você deu aí, né, na parte de solstício. Então, a gente podia até, se vocês quiserem, coloca nos comentários, no chat, a gente dedicar um programa inteiro sobre o calendário, né? Porque dá para falar muita coisa. Você falou do solstício, dia mais longo do ano, e o mais curto também. A Deb Zeza está completando aqui. 24/6 é mais longo no hemisfério sul, e né, 24/6 e é mais longo no Brasil, e 24/12 é mais longo no hemisfério norte. Perfeito, E nós temos os opostos, que é o equinócio também, né? Que é justamente quando entra a primavera e o outono. E equinócio vem de equinote, né? Que seria a noite com a mesma duração do dia. É justamente a entrada desses pontos. A gente pode falar do calendário, porque o calendário que a gente usa atualmente é uma combinação de movimentos celestes do Sol, da Lua e da rotação da Terra. E por isso que tem coisas meio esquisitas, anos bissextos, mês com mais dia, mês com menos dia. Aliás, da onde veio o nome bissexto, né? É uma história bem interessante. Por que chama bissexto? Qual que é o dia que é bissexto exatamente? E como é que se calcula isso? A gente pode deixar isso para uma outra data, que dá para falar muita coisa sobre isso, os nomes dos meses, da onde vem, por que é calendário juliano, gregoriano, e um monte de coisa dá para falar. O Gabriel está perguntando se o quadro é do Van Gogh, esse que está na tela aí, mas não é não. Ele é do Nicolai Astrup, ele é norueguês, foi pintado em 1912, tá? É a imagem da fogueira de São João. Muito bom, perfeito. Legal. Vamos avançar um pouquinho a história aqui. Vou pegar uma outra imagem. Onde está a imagem aqui? Aqui está a imagem. Será essa imagem maluca aqui, essas gravuras?
Aqui temos um comentário da Deb, fora Augusto, César e Júlio César, que foram criados, Júlio e Agosto, que antes não tinham esses meses. Exatamente, né? Júlio é em homenagem ao Júlio César, aí veio ao imperador Augusto e ficou meio que invejinha, quero fazer um mês meu também, né? E aí criou Agosto. Dizem as más línguas que ele até alterou a quantidade de dias de agosto para 31, para não dizer que o mês dele tinha menos que o do Júlio César. E Júlio também tem 31. Será que é por isso que os dois têm 31 na sequência? Dizem que é, né? Outra coisinha, só lembrando da festa junina, às vezes quando a festa do tipo junina cai em julho, o pessoal até chama de festa julina, né? E também, meu filho, quando era mais novo, também, quando ele ia na festa junina e tal, daí perguntava se ele gostou. Gostei, só não entendi uma coisa, pai. O quê? Eu não achei a junina lá, a festa é dela, e não achei a tal junina. Muito bem. Vamos ver essa gravura aqui. O que é isso, né? A comemoração, inclusive, de hoje, 3 de junho de 1880, há 142 anos. Alexandre Graham Bell e seu assistente Charles Sumner Tenter. Sabe o que eles fizeram? A primeira transmissão telefônica sem fio da história. Eles fizeram isso entre dois edifícios que estavam a 213 metros de distância. E essa é a gravura de como é que funcionava a transmissão sem fio. Só que o mais engraçado, olha só, aqui o Gabriel tá mandando ver aqui, ó. Graham Bell, muito bem. Graham Bell e seu assessor. Só que a transmissão sem fio não foi rádio, foi luz. Eles usaram um equipamento que tinha sido criado pouco tempo antes por Graham Bell, que é o fotofone, no seu laboratório novo chamado Volta Laboratory, lá em Washington, D.C. O fotofone, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo na tela, que ele transmitia sons em um feixe de luz através da atmosfera. E é considerado, por isso, um precursor das comunicações por fibra ótica. Só depois, muito depois disso, é que começaram a usar fibras óticas para transmitir sinais de dados com luz. Mas a primeira vez foi telefonia por Graham Bell no fotofone, que inclusive não usava energia elétrica, né? Ele usava a energia do sol. Ele refletia a luz do sol através do aparelho, e a luz do sol é que era modulada e captava por essa parábola à direita, e aí chegava no ouvido, né, o aparelho convertia a modulação da luz do sol em som novamente. Que genial isso! Isso aconteceu 19 anos antes da transmissão de voz por ondas de rádio. Acho que você ia falar até do Marconi, né? Então... Antes. Antes o Marconi, ele é depois, ele é 1896, 2 de junho, ele registrava a patente do rádio. Isso daí. Perfeito. Então, antes de transmissão de voz ser via rádio, foi via luz. Só que não deu muito certo, na época não virou um produto comercial. O que era usado era uma célula de selênio com resistência variável, então conforme a luz incidia nessa célula de selênio, a resistência dela variava, o que fazia modular uma corrente elétrica de uma bateria que recriava o som no receptor. Então a bateria é usada no receptor, só para transformar de novo em corrente elétrica e depois no alto-falante, né? Mas a transmissão era da luz do sol refletida, modulada pelo transmissor que está à esquerda. Graham Bell considerou essa a sua maior invenção de todas, até mesmo maior que a invenção do telefone. E de suas 30 patentes que ele fez, entre estar sozinho e com colaboradores, 4 foram justamente para esse aparelho aí, o fotofone. Não, mas depois isso é incrível. Teve aplicações militares antes de se transformar em outra coisa. Fazer modulação do som para transformar em impulso luminoso e depois desconverter isso, pelo amor de Deus, há 140 anos atrás? Pois é, né? Isso foi muito pioneiro, né? Depois recriaram essa experiência mais recentemente e tal, mas é isso. Foi a primeira transmissão sem fio de telefonia, foi luz. Jesus! Manda aí a sua... Hoje também, hoje não, na verdade, passamos aqui no dia 3, mas no dia 1º de junho de 67, ou seja, há 55 anos atrás,
os Beatles estavam lançando o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band no Reino Unido, né? Esse disco aí é um marco histórico em muitas áreas, né? Não só na parte musical, mas também na parte de desenvolvimento de tecnologia para gravação de estúdios. Estavam ali no auge da pop art, então também a capa do disco recebeu todo um tratamento ali à base da pop art. 2 artistas fizeram essa capa, eles inclusive ganharam um Grammy com essa capa, né? Ela foi feita por um casal que era Peter Blake e Jen Harworth. Deixa eu ver se eu pronuncio direito isso daí. E eles acabaram ganhando um Grammy por causa dessa capa, que é uma capa icônica, né, que mostra ali diversas pessoas famosas, entre atores, esportistas, cientistas, pensadores, gurus, né? Esse disco foi um episódio muito bacana. Foi, se não me engano, o 8º disco dos Beatles, e eles estavam cansados ali de fazer turnês, então eles tiraram um período de 3 meses de férias, desde agosto de 1966 até dezembro, que foi quando eles começaram as gravações do disco. O disco foi gravado em um período de 129 dias, né? E o álbum, depois, quando foi lançado, ele foi considerado como um dos maiores de todos os tempos, e foi o primeiro álbum dos Beatles que eles tiveram as mesmas faixas e a mesma organização das faixas nos Estados Unidos e no Reino Unido. O disco vendeu mais de 32 milhões de cópias em todo o mundo, tornando um dos álbuns mais vendidos da história. Conquistou 4 prêmios Grammy em 68, incluindo a categoria de álbum do ano, e foi o primeiro LP de rock a receber tal honra, né? Essa capa que eu estava mencionando aí, ela inclui 57 fotografias e 9 trabalhos em cera que retratam essas personalidades que eu falei aí, entre gurus. Tem uma curiosidade ali que o pessoal, cada um escolheu algumas pessoas que queria colocar ali. O Elton John, o John Lennon, inclusive, pediu para se colocar o Hitler ali, e eles acharam que não era uma boa ideia colocar o Hitler no meio dessa galera. Questionaram por que não colocaram o Elvis Presley, e na época falaram assim que o Elvis Presley estava muito acima de tudo, que ele era o rei, e ele não podia estar ali no meio de figuras tão populares, que ele estava acima disso. Inclusive, tem uma história interessantíssima aí entre Beatles e Elvis Presley, né? Que o tempo que o Beatles teve uma carreira relativamente curta, né? De mais ou menos de 62 até 69, né? Tiveram 7, 8 anos de carreira. E esse foi o apagar ali do Elvis, onde ele começou a se meter em filmes e não sei o quê. Ele vinha numa carreira de muito sucesso. Dizem aí, especulam, vários historiadores especulam que o Elvis ficou muito deprimido com essa ascensão dos Beatles. Isso maculou um pouco ele saiu um pouco do cenário musical, e ele retornou depois que os Beatles se dissolveram, né? Lá em 1970, o Elvis Presley voltou. Bom, mas voltando para o Sgt. Pepper's, que é o foco da conversa, né? Ele é um disco que foi gravado em 4 canais, e ele foi considerado um disco que ele não poderia ser executado ao vivo, ele só era um disco para ser gravado em estúdio, porque ele tinha um monte de recursos e arranjos que não dava para depois reproduzir ao vivo. Então eles usavam orquestra, gravação com variação de velocidade, reprodução ao contrário, vários tipos de instrumentos que eles inseriram, alguns eles tiveram que inventar. Tem o Mellotron, que era um órgão sintetizador que fazia emulação de som. Então é um disco emblemático, e merece todo o destaque aí nos assuntos da semana aí do Remute. E aproveitem o dia de hoje aí para ouvir Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Tem umas músicas espetaculares. Inclusive, estou vendo que tem uma boneca aqui escrito Welcome the Rolling Stones à direita, né? Tem aqui a referência aos Rolling Stones aqui, cara.
Referência para os Rolling Stones. Eles usavam, inclusive, eles estavam fazendo, já usando esses bigodes espessos, aí já fazendo uma alusão ao movimento hippie que estava começando, eles faziam essa caracterização com uma espécie de uma farda também para brincar com esse negócio do não ao militarismo, e já deixando os cortes de cabelo diferentes, né? Já uma forma de chocar. É emblemático, cara. Vale muito a pena ouvir esse disco. Ele tem canções espetaculares. Vale a pena, inclusive, ler um livro do George Martin, que é considerado o quinto Beatle. Ele é o produtor musical. Ele escreveu um livro só sobre o Sgt. Pepper's, faixa por faixa, como que ela foi gravada, que tipo de equipamentos eles usaram, como foram feitas as composições, os arranjos, e foi também aonde o Paul McCartney despontou como uma assumidade, um gênio na parte de criação musical e melódica, né? Que ele é mesmo, né, cara? Uhum. Tem uma outra curiosidade aqui nessa capa, não sei se é esse que está com o meu cursor aqui em cima no cantinho. Se eu não me engano, esse é o senhor Aleister Crowley. É o mago, né, o bruxo lá em inglês, e que tem muitas ligações com o ocultismo, né, e também muitas coisas no rock devem um pouquinho a ele, como letras. O próprio Ozzy Osbourne gravou a música Mr. Crowley, que é justamente referenciando-se a ele, né? Uhum. Tem também a questão de a casa onde ele viveu. Jimmy Page comprou essa casa e depois vendeu alguns anos depois, mas chegou a usá-la alguns anos, do Led Zeppelin, né? O próprio David Bowie também fez alguma música usando letras aí baseada nele. O próprio Raul Seixas também tinha alguma coisa que fazia alusão ao ocultismo, né? Então, o Crowley aí tem uma presença marcante aí nas músicas de rock. Estou até olhando aqui, se aparece aqui o nome. Eles falam de uma série de gurus aqui que aparecem na Bob Dylan capa. aparece ali no canto. O Bob Dylan tá fácil de reconhecer, né? Acho que é o único que o Bob Dylan, a Marilyn Monroe, né? Uhum. O gordo do gordo e magro, Karl Marx, né? Pessoal, né? Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho na história e vamos trazer agora uma coisa um pouco mais recente, né? Vamos jogar isso aqui para a tela e o que nós estamos vendo aqui? Negócio verde, né? A planilha verde, seria Excel? Da tela verde. E não é Excel, né? 43 anos atrás, em 4 de junho de 1979, foi lançada a primeira planilha eletrônica para computadores pessoais, o VisiCalc. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é de uma planilha eletrônica VisiCalc. Na época não existia Windows, era tudo interface de texto, né, na tela monocromática. O VisiCalc foi desenvolvido por um professor chamado Dan Bricklin e por seu colega Bob Frankston. Eles usaram 2 meses para fazer essa planilha eletrônica e eles fundaram a Software Arts. E o VisiCalc ele foi publicado, na verdade, uma empresa separada chamada Personal Software Inc., que depois foi mudado o nome para VisiCorp. Originalmente, esse software foi lançado para o computador Apple II, no próprio 1979. Esse software foi desenvolvido em assembler do processador da Apple, que era o 6502, e fez muito sucesso. Foi um software de extremo sucesso, foi a primeira planilha eletrônica, né? Vendeu 700 mil cópias em 6 anos, e em toda a sua história vendeu mais de 1 milhão de cópias esse software. Na época, ela era só para Apple II, mas depois ela foi portada para outros computadores pessoais que estavam surgindo na época, como, por exemplo, o TRS-80, o Commodore, HP 125, Atari 800, o próprio IBM PC e o Sony SMC 70. Então, essa planilha, né, foi adaptada para vários sistemas operacionais. E ela fez tanto sucesso que no próprio escritório lá da TRS, né, onde o pessoal, a Tandy, né, que fazia o TRS, dizem que
eles usavam o VisiCalc em computadores da Apple em a sua sede, né? Em vez de usar os próprios computadores, né? Só que aconteceu, 4 anos depois, veio o Lotus 123, que era um grande concorrente, e eles fizeram algumas novidades, aproveitou a memória expandida do BMPC e uma tela melhor também do PC, e aí o VisiCalc quase desapareceu do mercado. As vendas caíram muito, a empresa quase faliu, e a própria VisiCorp e a Software Arts foram então adquiridas pela própria Lotus em 1985, e acabaram descontinuando o produto. O Lotus 123 é que se tornou a planilha, até que o Excel fez a mesma coisa algum tempo depois, né? Na imagem vocês veem aí justamente o computador Apple II, você vê que ele gravava dados, né, e programas não em discos, nem rígidos, nem flexíveis, mas gravava em fita cassete. Fita cassete. À esquerda você vê um exemplo de um TRS 80, que era fabricado pela Tandy, que depois se juntou com outra empresa, mudou de nome para Radio Shack. Até pouco tempo atrás existia nos Estados Unidos a franquia Radio Shack, que vendia produtos eletrônicos. Esse é um exemplo aí da VisiCalc. Caraca, e ele usava ele era processamento local, né, Marcelo? Não era ligado num mainframe, num computador Não, eram computadores pessoais, tinha o seu próprio microprocessador, né? O Apple com 6502, a linha TRS, assim como outros, tinha a linha Zilog Z80, assim como o Sinclair, que a gente comentou aqui, que eu tive, o TK85, o DJ também teve, são computadores totalmente locais, né? Com coisa de 4, 16, 32 KB de RAM, essa coisa maravilhosa, gravar em fita os programas. O Tandy aqui já tem 2 unidades de flop gigantes aqui. Flop 5 e 1/4, 5 né? 1/4, né? E depois é que veio o HD. Caraca, a gente tinha no colégio, cara, eu lembro que a gente operava com um computador, se não me engano era esse ou era parecido com esse, cara. Isso a gente tá falando, é que você falou de 85, né? Esse aí é de antes de 85, por aí, né? nessa época, 80 e pouquinho. Né? Nessa época, mais ou menos, meados dos anos 80. Tem o Commodore, lançou também, tem vários. O Nacional teve os similares da Apple, né? Porque tinha reserva de mercado, não podia importar, tinha que montar aqui. E você via fabricantes como o Unitron, o Elpa, que é justamente Apple ao contrário, o da CCE, o Exato, que acabei montando lá com o primeiro laboratório de informática lá na faculdade aí em Morumbi, eram computadores similares aí à Apple. Que barato, cara. Tudo bem. Nossa senhora, e isso faz pouco tempo, que absurdo, né? Estamos falando de poucas décadas, né? Não é uma vida, né? Não é uma vida, não faz tanto tempo assim. Doideira. Bom, eu vou dar um feliz aniversário a algumas personalidades aqui. Se tivesse vivo, eu faria aniversário ontem, o Charlie Watts, do baterista dos Rolling Stones, que deixou a gente o ano passado, em 24 de agosto. Né? O Charlie Watts morreu com 80 anos. Também outro cara dos Stones fez aniversário no dia 1º de junho, fez 75 anos, que é o Ron Wood, né, guitarrista, que ele integrou os Rolling Stones em 1975, entrando no lugar do Mick Taylor. Né? E o primeiro show que ele fez com os Rolling Stones foi exatamente num dia 1º de julho de 75, no dia de junho, né, do dia do aniversário dele. Outra personalidade que faz aniversário hoje, que está fazendo 72 aninhos, é a Suzy Quatro, baixista e cantora, também ficou muito famosa ali porque ela fez participação em uma série de TV popular americana chamada Happy Days, né? Pat Boone, que é um contemporâneo ali do Elvis Presley, né? Ele está com 88 anos, ele não nasceu, um cara que fez campanha contra o Obama. Pat Boone foi um baita de um cantor ali de rock na década de 50. Aliás, ele foi o segundo maior artista gráfico no final dos anos 50, só perdendo ali para o Elvis Presley. Outros aniversariantes aí, Simon Gallup, que é o baixista do The Cure, Mike Joyce, que é o baterista do Smiths, Alanis Morissette, fazendo 48 aninhos, Alanis Morissette, Paulinho da Costa, que é um percussionista brasileiro, também nascido em 31 de maio de 48,
Se tivesse vivo também, o John Bonham, que nos deixou em 1980, faria aniversário também. Billy Powell, que é o tecladista do Lynyrd Skynyrd. Fabrizio Moretti, que é atual é um baterista ítalo-brasileiro, membro do The Strokes, né? O Danny Elfman, que é o vocalista do Daniel, né? O vocalista do Oingo Boingo. Marcelo Falcão, do Rapa. Tom Morello, Noel Gallagher, e hoje também faria aniversário Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, de nome Irving Allen Ginsberg, né? Esse carinha aí que está na tela, ele morreu em 5 de abril de 1997, aos 70 anos, em Nova York. É um poeta, um escritor, filósofo, ativista estadunidense, e ele é considerado o filósofo de maior prestígio da segunda metade do século XX, né? Considerado como uma das principais figuras da geração Beat, dos anos 50, né? Sendo que ele foi um grande admirador da obra do Walt Whitman, considerado o primeiro beatnik, citado em vários locais aí. Se você assistiu Breaking Bad, você assistiu Breaking Bad, Marcelo? Um pouquinho só, acho só a primeira temporada. Então, lá para a terceira temporada, ele cita tem um papel importante aí desse outro poeta, que é o Walt Whitman, que ele leva as iniciais do Walter White, né, o WW, e ele passa a ter uma conotação muito importante aí na série, não só como a citação do livro dele, mas alguns trechos do Breaking Bad são conduzidos ali pela obra do Walt Whitman. Inclusive, quando o Walter White, quando o Walter White conhece um outro químico que vai ajudar ele no laboratório, não sei o quê, esse outro químico é um grande fã do Walt Whitman, e ele cita um poema do Walt Whitman para o Walter, e depois o Walter acaba comprando um livro, ou ele resgata um livro lá do Walt Whitman, e ele ganha desse cara um livro com dedicatória, e isso depois muda totalmente a história do filme. E é engraçado que os produtores, quem escreveu o Breaking Bad, ele não pensava ele no começo não tinha essa ideia de citar o Walt Whitman, mas depois ele veio com uma bagagem tão grande, cultural, histórica, que ele acabou pontuando uma série de passagens aí no seriado. Vale a pena assistir. O Walt Whitman, ele é citado também naquele filme Gênio Indomável, que é com o Matt Damon, o Robin Williams e o Ben Affleck, que é um filme espetacular também. São uma série e um filme aí que eu recomendo. E fora os livros do Walt Whitman, né? Então, voltando aí para o Allen Ginsberg, que é o aniversariante de hoje, aí, foco aí dos nossos comentários. Ele é um cara que ele era um opositor vigoroso ao militarismo, ao materialismo econômico e à repressão sexual. Ele foi conhecido por incorporar vários aspectos dessa contracultura que ele pregava, né? Assim como as opiniões dele sobre drogas, hostilidade, burocracia, abertura para religiões orientais. Ele era judeu de nascimento, foi um grande estudioso das religiões orientais, e ele praticava o budismo. Allen Ginsberg também foi citado naquela música Só as Mães São Felizes, do Cazuza, né? E se você pegar a poesia do Allen Ginsberg, você vai ver aonde que o Cazuza bebeu, em que fonte que o Cazuza bebeu, porque tinha muito a ver com Allen Ginsberg. Tem um poema dele, que temos oportunidade de eu citar um trecho do poema. Então, claro. Vou falar um pouquinho aqui de um trechinho do poema Uivo, de 1956, que foi um poema dedicado a Carl Solomon, que foi um outro poeta contemporâneo dele. Ele descrevia sexo entre héteros e homossexuais em um tempo que os atos homossexuais eram crime nos Estados Unidos, né? Então, vou citar um trechinho aqui do poema do Allen Ginsberg. Eu não sou exatamente um especialista em leitura de poema, mas vou me esforçar aqui. Ele fala assim: Cal, enquanto não estiveres a salvo, eu não estou a salvo. E agora, nadas realmente na canja absoluta do tempo.
e que, por conseguinte, corriam pelas ruas cobertas de gelo, obcecados com um brusco vislumbre da alquimia do uso das reticências, da enumeração da métrica e do plano vibratório, que sonhavam e abriam brechas encarnadas no tempo e espaço, por meio de imagens justapostas, e encurralavam o arcanjo da alma entre duas imagens visuais e juntavam os verbos elementares e uniam o substantivo e o travessão da consciência, galgando com a sensação de pater onipotentes aterne, Deus, para recriarem a sintaxe e medida da pobre prosa humana e se levantarem à vossa frente sem palavras, e inteligentes e a tremer de vergonha. Rejeitados e, todavia, confessando toda a alma para se conformar ao ritmo do pensamento na sua cabeça nua e interminável, o louco vagabundo e anjo na batida do tempo, uma incógnita, todavia deixando escrito aqui o que talvez fique por dizer no tempo, por vir depois da morte, e reencarnados se erguiam nas roupas espectrais do jazz, na sombra da trombeta dourada da banda e sopravam o sofrimento da mente nua da América pelo amor, até um grito saxofônico de Eli, Eli, lama, lama, sabachthani, que arrepiava as cidades até o último rádio com o coração absoluto do poema da vida, retalhado de carne dos seus próprios corpos, bom para comer durante 1000 anos. Muito bom. Até tem uma frase aí em aramaico, Eli Sabachthani, né? Que Deus, porque me abandonaste, né? Que Jesus falou na cruz. Muito bom. Legal. Ele é um cara impressionante. Se você ler a obra dele assim, você vai ver uma referência muito grande ali que o Cazuza faz nas letras dele também, né? Ele, Jean Genet, foram caras que inspiraram muito o nosso poeta do Apocalipse. Muito bom, tá aí a referência e o poema. Muito bom. Vamos dar agora mais um salto aqui. Voltar aqui um pouquinho a nossa câmera. Eu acho que todo mundo conhece esse à esquerda, né? Acho que dispensa grandes apresentações, né? Mas não é aniversário de Albert Einstein, tá? Não é. 29 de maio de 1919, há 103 anos. Houve o que nesse dia? Um eclipse solar. Aqui está a foto desse eclipse, exatamente do eclipse de 29 de maio de 1919. Por que é tão importante esse eclipse? Porque com esse eclipse poderia-se comprovar algumas teorias de Einstein sobre a curvatura da luz. E aí uma equipe inglesa, na verdade 2 equipes inglesas saíram para poder comprovar isso numa expedição para ver esse eclipse de 2 lugares da Terra, para poder coletar informações e realmente fazer os cálculos e verificar se Einstein estava correto na sua teoria geral da relatividade. Uma das equipes foi para a Ilha de Príncipe, que fica na costa ocidental da África. E a outra foi, sabe para onde? Chile? Não. Sobral, no Ceará. Sobral, no Ceará. Vieram para cá, para o nordeste do Brasil. Ela mediu a deflexão gravitacional da luz das estrelas que passavam perto do Sol. E só dava para ver a luz que está atrás do Sol, bem pertinho, no momento de eclipse, né? A equipe que veio para o Brasil era composta por 2 astrônomos do Observatório de Greenwich, de Londres. E essa foto de cima à direita são os materiais, os equipamentos que eles trouxeram aqui para Sobral, aqui para o Brasil, para fazer observação. É foto ali do local mesmo. E esses resultados foram apresentados depois pelo próprio organizador das expedições, que é o Sir Arthur Eddington, lá para a Royal Society de Londres. Nessa apresentação, inclusive, Eddington apresentou alguns versos parodiando, sabe quem? Rubaiyat, de Omar Khayyam, que a gente falou semana passada, né? Exatamente. Foi a semana passada? Foi... Acho que faz 2 semanas. Foi 2 semanas. De Omar Khayyam e seu Rubaiyat. Então, justamente, Arthur Eddington parodiou uma das estrofes do Rubaiyat para fazer a apresentação lá na Sociedade Real de Londres. E nessa época, sabe quem presidia a Royal Society de Londres?
J.J. Thomson, um descobridor do elétron, que a gente falou aqui também no Remote algumas semanas atrás, que ele usou um tubo de raios catódicos e acabou saindo depois como sendo um precursor da televisão, né? Que legal. E justamente depois desse evento, e os jornais acompanharam isso o tempo todo, isso que tornou Einstein famoso no mundo todo, né? Foi depois desse evento. Não foi na publicação da teoria da relatividade, mas foi na comprovação, que teve esse bafafá todo com essas duas equipes no mundo que passaram, né, na ilha da África, aqui no Sobral, é que acabaram dando essa cobertura toda a Einstein, né? Na época não tinham também instrumentos tão precisos e ainda ficou por algum tempo algumas dúvidas, algumas incertezas, né? E só depois de 50 anos, com medições feitas em frequências de rádio, lá no final da década de 1960, que finalmente fizeram os cálculos mais apurados e viram que realmente as teorias deles estão corretas com relação a isso, né? Que show. Eu citei o Chile porque no Atacama tem um observatório e é um lugar que segundo os astrônomos ali, é um lugar espetacular ali para se ver as galáxias, para se ver as formações, né? Aí quando você perguntou, eu falei assim, deve... Marcelo vai surpreender a gente falando de algum lugar da América do Sul. Surpreendeu mais ainda falando de Sobral. Sobral, né, do Ceará. Um evento histórico aqui. Que legal, cara. Legal demais. Inclusive tem você falou do Einstein, eu lembrei de um diálogo que tem do Einstein e do Charles Chaplin, né? Que o Einstein fala para o Charles Chaplin que isso daí é verdade, dizem que é verdade, né? Que o que ele mais admirava na arte do Charles Chaplin é que ele não dizia uma palavra e mesmo assim todo mundo entendia ele, né? E o Charles Chaplin respondeu para ele falou, mas a sua fama ainda é muito maior que a minha, porque o mundo admira você sem entender uma palavra que você diz. Bom, legal. É ótimo quando dois gênios se encontram, né, Marcelo? Aliás, sempre sobra coisa boa. Aliás, com relação a essa história do Einstein, tem uma historinha parecida, assim, uma anedota, que conta que na época, né, que foi feita essa revelação lá dos estudos por Eddington, aí se aproximou dele lá nessa época um cientista chamado Ludwig Silberstein, que também estudava muito a relatividade, e aí ele comentou com Eddington, puxa vida, a teoria da relatividade é tão complexa, somente 3 pessoas no mundo conhecem bem essa teoria, né? Ele estava imaginando o quê? Incluir ele mesmo, Eddington e o próprio Einstein, né? E aí o Eddington respondeu para ele, estou aqui pensando quem será a terceira pessoa, né? Ele estava falando que era só ele e Einstein que conheciam realmente essa teoria. Quem será? Ele está pensando lá, pensativo, quem é o terceiro, será, né? Meu Deus. Sensacional. Você tem mais alguma história? Posso ir para a última? Não, manda ver, para selar. Essa daqui vai selar bem, vai ser um pouco mais viajante essa daqui. E todo mundo já deve ter ouvido falar nessa semana quem é o grande aniversariante, ainda bem em vida, 92 anos, né? Nasceu em 31 de maio de 1930. O nome dele, Clinton Eastwood Jr. O nome do pai dele era Clinton Eastwood. Todo mundo conhece como Clint Eastwood, ator, cineasta, produtor e compositor. Ele também compõe músicas. Ele nasceu em São Francisco em 31 de maio de 1930. Algumas curiosidades sobre ele: ele foi recrutado para o serviço militar, claro, quando ainda era jovem, só que ele deu um azar, ou sei lá se foi sorte, porque o avião que ele estava, um pouco antes dele se apresentar, caiu ali perto de São Francisco, e ele ficou bastante ferido, caiu no mar, mas escapou com vida e ainda ficou bastante tempo dando depoimentos para dizer como é que caiu esse avião e tal, para o pessoal, né, investigar, né? Então ele acabou não servindo no exército por causa disso, né? Ele também foi prefeito de uma cidade chamada Carmel, que fica ali perto de Monterrey, São Francisco. Ele foi prefeito em um mandato de lá. E ainda tem muitas coisas ali nessa cidade, ele tem ranchos ali, tem pousadas ali dele.
Ele é um pianista, ele é produtor musical. Aliás, um dos primeiros trabalhos dele foi ser pianista, né, antes de ser ator, né? Não sei se deu muito certo, mas ele continuou na música. Ele, inclusive, compôs trilha sonora de vários dos seus próprios filmes. Ele tem muitos prêmios, né? Ele ganhou 13 Oscars da Academia, um prêmio BAFTA, que é a Academia Inglesa, e mais 8 Globos de Ouro pelos filmes que ele atuou, que ele dirigiu, ou que ele fez a música, enfim, né? Além de prêmios, inclusive na área do cinema, ele ganhou a Légion d'honneur, é uma maior distinção dada a um civil lá na França, ganhou do próprio presidente em 2007. Também ganhou em 2009 o Lumière Award, um prêmio dado também a pessoas que contribuíram para o cinema, isso foi dado na França também, se eu não me engano em Lyon, e recebeu das mãos do próprio imperador Akihito do Japão em 2009 a Ordem do Sol Nascente, uma grande honra dada também a um estrangeiro. Então, realmente é um cara formidável. Agora eu quero aproveitar um gancho aqui, né, com o Clint Eastwood, e contar uma coisinha interessante, né? É claro que ele fez muitos filmes inclusive de western, né? E entre eles, os que mais fizeram sucesso foram da trilogia dos dólares. Você conhece a trilogia dos dólares? São 3 filmes spaghetti western. São o Bang Bang a Italiana, tinha até uma série, acho que na Record, que chamava Bang Bang a Italiana, que só mostrava filmes western produzidos na Itália, né? Uhum. E Sérgio Leone produziu 3 filmes dessa série com o mesmo personagem, que é o Homem Sem Nome, que é estrelada por Clint Eastwood. Nos 3 filmes ninguém fala o nome dele, ninguém sabe qual é o nome dele. Verdade. Está sempre com o mesmo poncho, né, mesmo jeitão dele, Clint Eastwood ainda bem novo, ele era o protagonista nos 3 filmes, né? E aí estão os cartazes dos 3 filmes. Per un pugno di dollari, que era um punhado de dólares, per qualche dollaro in più, por uns dólares a mais. Depois, eu acho que o mais famoso, o buono, il brutto, il cattivo, traduzido aqui como 3 homens em conflito, né? Então, série muito boa de filmes. Só que tem uma curiosidadezinha aqui em relação a esses filmes, principalmente o primeiro, o da esquerda, né? Por um punhado de dólares, que é de 1964. Caraca. Qual a curiosidade? É que esse filme foi uma refilmagem não oficial de um outro filme, obviamente, que estreou antes. Alguém sabia disso? Inclusive, houve um processo judicial da produtora do filme original em cima do Sérgio Leone, acabou ganhando, porque o roteiro era muito parecido, teve que pagar alguns direitos autorais aí. Alguém sabe de que filme eu estou falando? Quem sabe, põe aí no chat, esse é o nosso desafio. Você sabe que filme veio antes do Por um Punhado de Dólares e a história é praticamente igual, idêntica? Seria o Dólar de Prata? O dólar... Não é um filme western. Ah, não é? Não é um filme de Bang Bang. Não é um filme americano. Bom, tem que ser de antes de 1964. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. O da esquerda, Yojimbo, com Toshiro Mifune, de Akira Kurosawa, ou Guarda-Costas. É um filme de samurai. E a história, pus aqui o cartaz do filme e depois o do Clint Eastwood, né, por um punhado de dólares. A história de ambos é a seguinte: um cara, no caso, o Yojimbo, um samurai, e no do meio, um pistoleiro, eles servem a 2 mestres, a duas gangues distintas e inimigas. E ele faz um jogo duplo, ganha dinheiro dos 2 e faz os 2 entrarem em guerra. Os 2 se matam todos e ele sai com a grana e livra a cidade dos 2 grupos mafiosos e sai por cima, né? Então, isso Yojimbo é essa história, e depois é regravada como um punhado de dólares, né? Com a mesma história se passando nos Estados Unidos, sendo um pistoleiro fazendo esse jogo, né? E por que eu coloquei o terceiro cartaz aí com Bruce Willis na tela?
num filme de 1996 chamado O Último Matador, porque é a mesma história regravada novamente, de maneira oficial, é a regravação, a refilmagem de Yojimbo, com autorização da produtora original, só que com gangster, fazendo a mesma história, agora entre gangsters. Então nós temos a mesma história gravada com um samurai, com um pistoleiro do Velho Oeste e com um gangster. Que sensacional. Você vê que bacana. Akira Kurosawa, ele é um cara espetacular. Assisti vários filmes dele, tem um, inclusive, que, se não me engano, chama Run, que ele faz a história do Rei Lear, do Shakespeare, mas dentro de toda a filosofia oriental. Cara, é um filme lindíssimo, que os três irmãos acabam brigando para saber quem vai ser o rei. É uma coisa muito bonita. Akira Kurosawa é fantástico, cara. Fantástico. Tem um último era, filme né? dele, ele não terminou um filme, aí foi lançado, né, o Depois da Chuva, que era de um Ronin, do samurai Ronin, muito bonito também, muito legal. Vale a pena ser visto. Ele faleceu em 98, né? Muito bom. Dá para fazer um remute só com ele também. Caraca. Nossa, muito obrigado, Marcelo. Que bagagem que você trouxe aí, cara. Sensacional. Fechou com chave de ouro mesmo. Pois é, Clint Eastwood aí com a gente, né? Ainda vivão aí e fazendo filmes. Muito bom. Esse é um cara. Ele foi indicado para 8 Oscars como ator e não ganhou, né? Ele ganhou como diretor e filme, né? E foi o único cara que eu estava lendo aqui que foi indicado a ator e diretor no mesmo filme. Foi indicado para os 2 Oscars. Acabou não ganhando. Ele não tem Oscar de ator. Não tem de ator. Tem de tudo, menos de ator. Coitado, né? Mas é uma sumidade, cara. Ele merece toda a pompa, toda a glória mesmo. Gravou aí recentemente A Mula, aquele filme dele levando, ele já bem muito velhinho, bom. Cara. É um cara espetacular. O Gran Torino, Unforgiven também foi sensacional também, com Gene Hackman, Morgan Freeman. Muito, muito bom. Um dos filmes dele que me marcou muito foi Bird, que ele conta a história do Charlie Parker, saxofonista. É espetacular. Depois citam a mesma passagem que o Charlie Parker ele toma uma pratada do baterista lá, ele cita naquele outro filme Whiplash, né? O cara fala... O Gran Torino, né, que o Antônio Borges relembrou. A Garota de Ouro, também um filme muito legal e triste. Como é que é o nome daquela atriz, cara? Ela é muito... esqueci o nome dela. Não, eu falava, não era o nome dela. Cara, fantástico, a Garota de Ouro, da pugilista, né, cara? Sim. Espetacular. Não vamos dar spoiler, não, mas quem não assistiu, assista, que vale a pena. Né? Nossa, falamos de muito... O que eu mais gosto é Unforgiven, né? Que é um western, só que ele já faz um papel nesse western de anti-western, né? O papel que ele faz é do pistoleiro experiente, que sai numa última missão ali, e vai junto um rapaz que quer ser pistoleiro. E ele tenta convencer o rapaz de qualquer jeito a não ser um pistoleiro, que não é o correto. Hilary Swank, Hilary Swank, exatamente. O Gugu tá mandando aqui, exatamente. Sensacional aquela mulher. Muito bom. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos aí. Marcelo, obrigado pelo banho de cultura novamente. Sensacional o dia de hoje. Obrigado aí pelo banho de música aí, saber muitas coisas relativas à música aí. 11ª edição aqui, recheada de coisa boa para a gente falar. Muito bom. E tá saindo, logo saem os cortes dessa edição aqui. E também no Spotify, para quem quiser aí ouvir no carro, ouvir por aí, dá para baixar o som e ouvir. Tá, legal. Okay? Muito obrigado a todos aí, boa sexta-feira à noite para todos, bom fim de semana e boas festas juninas aí para quem for na festa da Junina. Vê se encontra a Junina por lá. A festa joanina. Tá bom. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Nos vemos no Remute 12 daqui a uma semana. Valeu.
Valeu, Marcelo, um abraço.